Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao programa Pergunte ao Psicólogo. Quem vos fala é Francisco de Assis. Eu sou psicólogo clínico, analista bioenergético e acupunturista. A minha primeira formação foi de professor. Eu tive esse programa numa rádio aqui na cidade de Socorro por 14 anos. E agora começo aqui no YouTube, com o canal do YouTube, trazendo a você informação, mais conhecimento, exemplos do que acontece com pessoas que procuram o consultório de psicologia para trazer traumas, dores, sofrimentos, angústias, conflitos, que eu vou compartilhar aqui com vocês no sentido de trazer para vocês mais informação. Muitas vezes os casos que eu conto aqui pode ser muito parecido com o seu. E para você participar do programa Pergunte a Psicólogo, você vai mandar sua pergunta pelo WhatsApp, que é o 19 99279 1377, está marcado aqui embaixo no rodapé. Você faz sua pergunta, não precisa identificar, só coloca se você é do sexo masculino, feminino, a cidade que você está e a idade sua, isso é importante. Porque chegando a pergunta aqui, eu mudo para um outro nome, se é Maria eu mudo para Conceição, se é Conceição eu mudo para Antônia, eu mudo o nome, para manter a identidade da pessoa que está fazendo a pergunta protegida. Você pode mandar pelo WhatsApp e também por e-mail, que é psicólogofranciscopinto@gmail.com. Então você manda a sua pergunta que eu vou estar respondendo aqui ao vivo para você. E também para você fazer a sua inscrição nesse canal, você vai lá no YouTube, faça a sua inscrição, dá um joinha, um positivo lá que você curtiu o programa. E também, ativar o sininho. Através desse sininho aqui, toda vez que a gente fizer um programa, o sininho vai tocar para você, dizendo que tem um programa novo do Chico Psicólogo, que você já possa ouvir e compartilhar com as pessoas que você conhece, que estão precisando, que estão passando por uma fase difícil na vida. Você pode compartilhar com elas e mandar isso para elas. O meu secretário está falando também para mim falar para vocês do meu Instagram, que é psicólogo Francisco Pinto. Você pode acompanhar lá, que eu também faço algumas postagens. E pelo Facebook, que é psicólogo Francisco Pinto, está entre parênteses, Chico Psicólogo. Você também pode entrar lá para participar disso, que eu sempre estou postando coisas muito interessantes lá para você. A sua participação é muito bem-vinda e eu agradeço, porque esse programa foi feito para você, para trazer você mais informação e mais conhecimento. Informação e conhecimento é tudo nos dias atuais. Essas informações são a respeito da sua vida emocional, da sua vida afetiva, da sua vida psíquica, das relações familiares, das relações humanas que nós travamos no nosso dia a dia, que acontecem coisas que a gente não tem explicação. Como eu sou analista bioenergético, eu tenho uma especialização nessa área, eu trabalho com corpo, então nós vamos falar muito de corpo nesse programa, dar exemplos para você de corpo, que o programa de hoje é continuação do passado, que é Leitura Corporal 2. E eu vou falar hoje sobre pescoço, garganta e voz. Se eu conseguir, eu vou falar sobre o rosto, os olhos e boca. Normalmente eu não consigo. É muito conteúdo. E esse conteúdo é diferente de significados, que você pega um livro, olha lá, boca significa isso, pé significa... Não. Eu falo para vocês também o significado, mas eu faço uma relação com a sua questão da sua vida, da sua estrutura de caráter, da sua estrutura de funcionamento, que aí nesse sentido eu
Faça uma junção da sua vida afetiva, emocional e psíquica juntamente com o seu corpo. É isso o diferencial que a análise bioenergética, que é uma terapia da qual eu sou especialista, faz com os seus clientes. A interação. E hoje, o tema do programa é pescoço, garganta e nuca. Então vamos lá. O pescoço, ele tem a função de fazer essa ponte entre cabeça, que é o pensar, e a parte do corpo, a parte peitoral, que é o sentir. Ele faz a junção dessas duas partes. Ele interliga essas duas partes. Ele conecta com essas duas partes. O pensar e o sentir. Nem sempre, a grande maioria das vezes, isso vive meio desconectado. É quando a cabeça pensa uma coisa e o corpo quer outra. O corpo deseja uma coisa, o coração deseja uma coisa e a cabeça deseja outra. A cabeça tem muito a ver com o superego, das coisas, do que eu quero, do que eu acho que eu posso, meus desejos, do meu mundo psíquico. E aqui embaixo tem dois órgãos que é importantes, que eu falei no programa passado, que é o coração e o pulmão, que tem a ver com os órgãos do sentir, são nossos desejos, são as nossas sensações. Nós temos 5 sentidos: tato, fato, paladar, audição e audição. Visão e audição estão na cabeça. Paladar também, desculpe. Tato e olfato também é na cabeça. O tato está no corpo, do sentir. Isso tem a ver com o mundo do sentir, que também conecta com o pulmão e o coração. Se você tem muitos conflitos, sejam eles quais forem, emocionais, psíquicos, religiosos, familiares, de amizade, no trabalho, não importa. Você tem um conflito, esse conflito vai aparecer aqui no pescoço. Ele vai aparecer com uma parte mais, pode aparecer, melhor dizendo, com uma musculatura mais endurecida, enrijecida. Vai aparecer nódulos de energia parado, doloridos, muito doloridos. Ele vai aparecer como, pode aparecer também como um torcicolo, a pessoa está muito bem e no outro dia acorda com um psicólogo que não consegue virar o pescoço. Dores na região dos ombros aqui também, isso aqui é uma parte que ajuda o pescoço, porque a função do pescoço é sustentar a cabeça. Ele vai sustentar essa cabeça, ele vai dar apoio para essa cabeça. Então é uma parte muito importante. E na parte do pescoço também mora quem? A garganta, e por ela passa as cordas vocais e por ela que passa o nosso som, a nossa voz. Conflitos podem diminuir a nossa voz. A gente pode perder a nossa voz, pode perder o nosso som. Se a gente fica triste, a nossa voz perde o timbre. Se nós passamos por uma perda igualmente, se nós ficamos muito ansiosos, a nossa voz também muda. Se nós estamos vivendo um momento de muita pressão e muita tensão, a nossa voz também muda. Se estamos com raiva, nossa voz também muda. Se nós estamos de alguma forma, de algum jeito indeciso, nossa voz também vai mudar, porque ela faz parte do sentir e passa aqui no pescoço. Se você é uma pessoa muito tensa, muito rígida, você é uma pessoa muito inflexível, dura, você vai ter essa musculatura muito, muito tensa e muito dura. Vai ter dores de cabeça, você pode ter uma diminuição da sua visão,
você vai ter vista cansada, você vai ter vista de alguma forma que vai ficar meio turva, vai ter pontinhos andando, como se fosse mosca andando na sua visão. Você pode ter também cefaleia, você pode ter diminuição da sua audição, porque essa tensão não passa o fluxo sanguíneo, não passa a energia para a cabeça, e com isso vai diminuindo isso. Queda de cabelo e perda da visão, como eu falei. Há pessoas muito duras, muito inflexíveis, pessoas rígidas, que o que vale é a voz dela, são os valores dela, é o jeito dela. São pessoas que são extremamente, estão numa ponta. A gente viveu um tempo atrás, muito isso, ainda vive um pouco, principalmente na política, os extremismos. Extremo para a direita e o extremo para a esquerda. Ou é esse ou é aquele. Ou é pão ou é água. Ou é preto ou é branco. Pessoas extremistas têm isso aqui muito enrijecido, muito duro, porque elas têm que manter essa posição de dureza, de inflexibilidade. Elas têm que manter a voz, o pensamento, os valores dela. Ela não abre mão disso. E com isso, isso se torna muito rígido, muito duro. E vai apertando a garganta, vai apertando as cordas vocais. E ela vai perdendo o timbre. Vocês estão ouvindo pela minha garganta. Quanto mais tensão, vai sufocando. A garganta passam as nossas cordas vocais. As nossas cordas vocais, através da respiração, elas balançam e sai o nosso som. O som tem a ver com a nossa alma. A qualidade do nosso som é a qualidade da nossa alma. Eu não estou falando de uma alma que está vinculada a uma determinada religião. Não. Eu estou falando da alma dos 5 sentidos. Daquilo que a gente percebe, a gente capta, a gente sente, a gente expressa, a gente ouve, a gente fala. É através dos 5 sentidos que nós nos sentimos e também sentimos aquilo que está ao nosso redor, ou seja, o mundo. Se isso está de uma forma diminuída, a nossa percepção de nós mesmos, de autoconhecimento e de mundo fica limitado e diminuído, principalmente, muito limitado. O nosso som expressa para nós a qualidade da nossa alma. Quando estamos felizes, como estamos radiante, olhe um bebê, quando ele vê alguém que ele gosta, que ele tem afeição, como o bebê grita, ele expressa com os braços, com as pernas, com as mãos, mostrando uma excitação, uma alegria, e a voz dele é muito alta, ele tem um timbre de voz muito alto. Se você pegar uma pessoa idosa, você já não vai encontrar mais esse timbre, que é natural, que é próprio da idade dela. Mas tem gente com 20, 30, 40, 50 anos que já estão com uma voz, um timbre de voz parecendo de um velho. Que perderam a vitalidade, perderam o seu som porque a sua alma passou por perdas, ou passa por perda, ou sofrimento, ou por dor, que diminui o timbre da voz. E com isso, o seu som fica diminuído. Tudo tem som.
Vocês ouvem a interferência do som aqui, de um carro do vizinho chegando, do passarinho cantando. Agora há pouco tinha um casal de siriemas cantando aqui. Então a gente tem a interferência desses sons todos. Som de panela, liquidificador, máquina de lavar, som de chinelo, quando você joga alguma coisa, bate algo, toca alguma coisa, tudo tem som. Nós temos o nosso som. Qual é o seu som? Na leitura corporal, o que ela está falando para você? Como está o seu pescoço? Ele está duro, reto? Ele está arcado para frente, como se estivesse saindo. Ele está para trás. Ele está enfincado no meio do tronco, que parece que os seus ombros vão encostar nas orelhas. Qual é a leitura do seu pescoço? Seu pescoço é um pescoço que representa a idade cronológica sua? Ou seu pescoço é de um velho ou de uma velha? Ou de um bebê? Tem muitos cortes energéticos, muitos traços, e que faz uma papada sobre ele, isso chama corte energético. Provavelmente você teve que engolir muitos sapos. Corte energético são podas. Como se dá uma poda numa árvore, numa planta, fica lá a marca. Invasão do mundo externo para você. O mundo externo não deixando, impedindo de você ser o que você é. Se você tem uma cabeça enfincada no meio do seu tronco, o seu pescoço vai diminuir, o seu ombro quase vai encostar na orelha. Pescoço encurtado ou sem pescoço significam pessoas submissas, pessoas que foram achatadas, que provavelmente na história de vida dela, pais ou pessoas próximas a ela que impediam o crescimento dela, rebaixavam ela, a diminuíam, não davam espaço para ela crescer, para ela se transformar, ser verdadeiramente quem ela é. E com isso, o pescoço fica para dentro. Pescoço tem muito a ver com autoafirmação. Não de você para o mundo, de você para você. Autoafirmação de você consigo mesmo. Autoafirmação, autoaceitação de quem você é, de como você é. Se o seu pescoço está muito projetado para frente, mostra que você pode ser uma pessoa muito ansiosa, que quer saber de tudo, ou que a cabeça esteja quase saindo do seu tronco. Se o seu pescoço está exatamente em linha reta com o seu tronco, em harmonia, eixada, você deve estar vivendo muito bem o seu presente no aqui e no agora. Se o seu pescoço estiver para trás, a cabeça para trás, você vai ter uma dificuldade na voz, percebe? Você já está forçando as suas cordas vocais. Atrás significa passado. Isso pode estar indicando que você é uma pessoa que vive no passado. Está presa ao passado. A sua cabeça, os seus pensamentos estão lá atrás. Você não consegue viver o aqui, o agora, o presente. E claro, quem vive no passado não tem presente e também não vai ter futuro. A projeção que o seu pescoço tem pode estar indicando isso. Quando você olha no espelho, se você não consegue olhar na lateral, pega a sua máquina fotográfica. Desculpe, hoje é celular. Pega seu celular, põe lá no time para disparar e fica e tira uma foto. Essa foto é muito boa você tirar também, de corpo inteiro, como eu falei no primeiro programa,
só de roupa íntima ou de roupa de praia, por exemplo, tire uma foto de frente, de trás e de costas, de frente, de lado e de costas. E avalia e faça essa leitura que eu estou falando para vocês, que pergunta por pergunta, que eu estou levando vocês a pensarem e a refletir e verem o que está escrito no seu corpo. Pescoço grosso, pescoço fino, pescoço com muitas tensões. Tudo isso é o seu corpo falando para você. E o que ele está dizendo? Eu trabalho com muitas pessoas que têm síndrome do pânico. Síndrome do pânico, quadro de ansiedade, pessoas que tiveram um surto, foram para o hospital, tomam medicação, tarja preta, vêm até o meu consultório para ser tratadas. E quando eu toco nessa região do pescoço delas, a impressão é que ela concretou tudo. Está tudo muito duro, muito rígido. Quando eu toco nessa musculatura aqui, mais na lateral, que é perto também desse músculo aqui que chama esternocleidomastoide, está muito enrijecido. A impressão é que eu estou tocando no osso, e não tem osso. A única parte, estrutura óssea que nós temos no pescoço são as vértebras cervicais. Nada mais, não tem mais osso. É músculos e tendões, só isso. Só que a musculatura dela ficou tão tensa, tão presa, que parece que aqui tem uma estrutura óssea e não tem. Quanto mais duro, mais enrijecido, mais preso, menos ar sobe para o cérebro. Menos fluxo sanguíneo sobe para o cérebro. E aí, que dentro de um surto de pânico, ela acha que vai desmaiar, porque o cérebro não recebe uma oxigenação adequada, necessária. Aí vem a sensação de torpor e que vai desmaiar, ou que algumas vai morrer. Ela não vai aguentar, ela vai morrer. O trabalho que eu tenho no consultório é de soltar todas essas tensões. Vai soltando. Incrível que pareça. À medida que a gente vai soltando as tensões, a emoção também começa a vir para fora. Aquilo que fez com que ela aprendesse, essa musculatura, começa a vir para fora durante o trabalho. É o corpo falando com ela. É o corpo que registrou em algum momento da vida dela algum fato ou alguns fatos e que ficaram marcados nessa musculatura, registrou ali, ele prendeu, ele ficou e que agora começa a soltar. À medida que vai soltando a musculatura, vai soltando também a emoção da qual ficou ali retesada. A musculatura que tinha um movimento normal, ela presa, ela não tem mais movimento, ela está dura. Quando ela começa de novo a soltar e fazer esse movimento, pum, é bem possível que também a emoção venha para fora. Pescoço está muito próximo da sua questão de expressão, porque a sua fala, a sua garganta ajudam a sua expressão. Expressão tem a ver com poder criativo. Como você consegue criar, fazer, transformar, não importa se vai dar certo ou não, mas essa capacidade de fazer e transformar, o seu poder criativo, tem muito a ver com sua garganta. Teve leitura corporal que eu fiz com um paciente meu e que eu percebia uma grande tensão aqui assim nele.
era uma tensão tamanha que eu achava que ele não respirava direito. E ele falou para mim que ele tinha bronquite, por coincidência, bronquite, porque prendia aqui, a musculatura para cima, respirava pouco, muito pouco, e aí tinha todas as consequências disso. E eu perguntei para ele se havia acontecido alguma coisa no pescoço dele, passou por uma situação que ele tenha lembrado, que tenha acontecido no pescoço, na garganta. Ele disse que não. Aí eu peguei um pano e enrolei uma toalha na garganta dele, e enrolei e comecei a apertar atrás e mostrei para ele: eu enxergo o seu pescoço dessa forma. E apertei e fiquei um pouco segurando. Ele não sentia nada. Num primeiro momento, nada. Apertei mais um pouco, continuou não sentir nada. Eu tirei a toalha e fui com as minhas mãos. Quando eu fui com as minhas mãos e peguei no pescoço dele e comecei a apertar, pumba, a emoção veio. E o histórico dele é o medo que ele tinha do pai, o medo que ele tinha da mãe, que a mãe muitas vezes falava para ele quando era criança, que se ele não ficasse quieto, se ele não parasse de chorar, a mãe ia estrangular ele. E se ele fizesse alguma coisa de errado, a mãe ia estrangular ele. Se ele não fizesse aquilo que a mãe queria, a mãe ia estrangulá-lo. Qualquer coisa, a mãe viria para com ele e ia estrangular ele pelo pescoço. O medo foi tanto, o medo era tanto, que mesmo ela não fazendo, não colocando a mão nele, ele ficou com essa sensação e aprisionou essa musculatura toda. Quando nós começamos a trabalhar, essa musculatura começou a soltar, as emoções lembrar, as emoções foram vindo, ele foi lembrando, ele foi expressando, houve muita emoção, ele chorou. Aos poucos as coisas vão saindo. Tudo que as pessoas fazem para a gente, nossa cabeça até esquece, releva, passa, mas o nosso corpo não perdoa nada. O nosso corpo escreve tudo aquilo que aconteceu conosco ao longo da vida. São em nossos músculos, nas nossas partes físicas, nas nossas partes corporais, nas junções de um lado para o outro, de ombros para braço, braço para mão, para cotovelo, para coxa, pelvis. Os sinais corporais que estão no nosso corpo que vão contar para nós a história da nossa vida. Porque tudo que aconteceu com nós está tudo marcado lá, de forma inconsciente. A cabeça, ela não quer. A cabeça, o ego, evita o sofrimento, evita a dor. Ela apaga tudo, ela esquece tudo. Por isso que tem gente que não lembra nada da infância, por isso que tem gente que não lembra nada de sonhos, porque ela não quer lembrar de nenhum transtorno. Mas o corpo é um portal aberto, onde a sua história está escrita lá. Basta um profissional capacitado para ler e poder trabalhar com ele, para que você tenha uma vida melhor. O secretário está dizendo lá atrás, acabou, fechou. Então, antes de eu finalizar, quero lembrar que agora em junho eu vou fazer mais um workshop de terapia corporal aqui nesse espaço que é o Cantinho do Paraíso. E esse workshop a gente vai trabalhar muito o corpo. E o título do workshop é Sem amor é impossível pulsar. A gente vai perdendo o amor ao longo da vida. A gente vai diminuindo nossos afetos e a gente vai perdendo a pulsação também de vida. Então, sem amor
é impossível pulsar. O workshop vai trabalhar exatamente essa questão no mês de junho. São 2 dias de trabalho intenso, é um mergulho em terapia corporal. Você está convidado para participar. O último foi: sem tesão não há solução. E esse é: sem pulsar, sem amor, não dá para pulsar, ou é impossível pulsar sem amor. Você está convidado. Lembrando para você fazer a sua inscrição no canal do YouTube, onde você está vendo essa gravação, ativar o sininho, porque é através do sininho que quando a gente faz um programa novo, você vai receber lá um sininho dizendo que tem um programa novo. E também dar o joinha, o positivo, dizendo que você curtiu o programa. Isso é muito importante. E compartilhar com as suas amigas, seus amigos, a sua família, as pessoas que você tem afetos e que estão precisando de ajuda, é muito importante. Fazer as suas perguntas através do WhatsApp, que é o 19992791377, que está escrito aqui embaixo, não tem problema se você não notou. É muito importante você fazer a sua pergunta, que eu vou estar até respondendo ao vivo aqui. E também acessar a nossa página lá no Instagram, que é Psicólogo Francisco Pinto, no Face também, Psicólogo Francisco Pinto. Assim você vai receber o nosso material. Eu desejo a todos vocês uma excelente tarde. Fiquem na paz. Até o próximo programa. Até mais.